Entrevista. E agora vamos voltar a falar sobre política. Já está aqui conosco no estúdio da 96 FM, que chegou inclusive muito adiantado, o senador Garibaldi Alves Filho. A gente estava batendo um papo ali na sala, a gente vendo o jogo do Tottenham contra o Real Madrid. Perdeu, senador? Perdeu o Real Madrid de 3-1. 3-1? Puxa vida. Senador Garibaldi Alves Filho. Cristiano Ronaldo ainda fez um gol. Ainda fez um gol, né? Boa noite, senador. Prazer tê-lo aqui. Prazer estar aqui com vocês, Marco Aurélio, Robson e você, Enio. O senhor não participou da votação sobre a chamada regulamentação dos aplicativos, né? Mas o senhor tem alguma posição a respeito sobre a matéria? Olha, Qual o seu posicionamento? Eu acho que chegaram a pelo menos até agora, né? Chegaram a um acordo no sentido de que se possa ter a convivência do Uber com o táxi, que não é fácil, né? Uma convivência pacífica. Pacífica. E a Câmara agora é que vai ter, de novo, a oportunidade de discutir o assunto. Eu, na verdade, eu me coloquei ao lado daqueles que buscaram um acordo. Não pude estar lá ontem, durante a votação, mas minha posição foi essa. No início da discussão, como uma homenagem aos velhos taxistas, eu me inclinei por votar para que os taxistas pudessem ter preservados aí os seus direitos, pensando bem, um taxista passa a vida inteira trabalhando e, de repente, ele se vê diante de uma realidade que nós não podemos, de maneira nenhuma, deixar de reconhecer que o Uber é um fenômeno dos nossos dias agora. Na verdade, nós tivemos um embate entre o passado e o futuro. Mas isso acontece em dezenas, talvez centenas de profissões, não é? É verdade. Senador Garibaldi. Não cabe só a ele, não. É verdade. Vamos falar aqui um pouco de política. O que há de concreto, alguns sites, blogs e veículos de comunicação andaram noticiando que o PMDB andou conversando com o desembargador Cláudio Santos acerca da sucessão de Robson Faria. O que é que isso tem de verdade? O que é que isso tem de conversa fiada? O que eu posso informar é que eu tive uma conversa com o desembargador e o desembargador disse que era candidato a governador e que iria tentar compor uma chapa, iria tentar participar de uma composição que eu deixasse para disputar o governo, na situação de disputar o governo. Mas ele procurou pedindo o apoio do PMDB? Ele me procurou já há algum tempo para pedir que eu examinasse a possibilidade do PMDB apoiá-lo para o governo do Estado. E depois qual disso... Qual é essa chance hoje, senador? Hein? E qual a chance hoje de contar com seu apoio com o PMDB? Olha, hoje nós estamos voltados para a candidatura de Carlos Eduardo. Só na hipótese de Carlos Eduardo não ser candidato é que nós iríamos cogitar de outros nomes, inclusive o dele. O senhor teria declarado, pelo menos circulou na imprensa, que poderia votar também, se fosse o caso, ou em Fátima Bezerra ou em Robson Faria, ou seja, estaria aberto para conversar com qualquer um? Não, eu dei uma declaração, não é exatamente essa abertura toda, mas é uma abertura. Eu disse que não podia discriminar ninguém. O senhor disse que mais ou menos com outras palavras, que o PMDB dos seus quadros não tem candidato, não é isso? Não tem. O PMDB, no momento, ele tem que reconhecer que não tem. O nome de Valtinho o senhor ainda preserva para a próxima campanha, talvez? Para o próximo. Não para essa agora, para outra eleição. Se eu responder a você assim que eu estou dentro dessa. Vendo essa possibilidade, vão dizer que é coisa de pai para filho, né?
Então, na verdade, isso é uma questão dele fazer a carreira dele. Criar as condições. Dele criar as condições, exatamente. Por outro lado também, caso venha a ser candidato, o Carlos Eduardo, o PMDB ganharia também a Prefeitura de Natal. Ganharia porque o vice, Álvaro Dias, foi uma escolha do PMDB, é do PMDB, e eu acho que ele pensa muito nisso, né, Álvaro O senhor Dias. disse que já conversou com o desembargador Cláudio Santos sobre a sucessão do governador, a sucessão de Robson Faria. E o senhor já conversou sobre a sucessão de Robson Faria com o candidato que o senhor disse que apoiaria, no caso, o prefeito Carlos Eduardo? Ele está inclinado a ser candidato ou não? O que é que o senhor sente no... Eu vou dar a clássica resposta. Quem sabe é ele a hora de examinar uma possibilidade. Com toda a sua experiência política, o que o senhor diria? Hoje, se eu fosse apostar, eu apostaria na candidatura dele. Quer dizer, vejo possibilidade dele aceitar. Mas ele já me disse que não é decisão para esse ano, é decisão para o próximo ano, quando se configurar mesmo a sucessão. De qualquer maneira, isso implicaria, se ele viesse e tal uma candidatura ao governo, perder 2 anos e meio de mandato de prefeito, né? Não é fácil, não. Você abrir mão. Ele já está no 4º mandato de prefeito, mas mesmo assim, você abrir mão de 2 anos de mandato não é fácil. Senador, como é que o senhor avalia... Isso é água. É água? Fica à vontade. Cenográfica, não. Como é que o senhor avalia a gestão do presidente Michel Temer, após ele se ver livre de todas essas denúncias? O senhor acredita agora que o governo vai melhorar? Nós estávamos, inclusive, conversando sobre isso, todas as denúncias, o presidente precisando se defender, obviamente, né? O foco dele era a sua defesa, e aí o governo, as medidas mais emergenciais ficaram meio que de lado, as reformas, né? Reformas previdenciárias, enfim. O senhor acredita que agora o governo vai tomar um rumo? Olha, eu acredito que o governo vai agora se dedicar a essa agenda aí de reformas. O problema é que ele está na dependência do Congresso num ano eleitoral. Então, vejam bem, essas propostas são iniciadas na Câmara dos Deputados. Você vai ter a base do governo, isso é que me preocupa, você vai ter a base do governo com o olho na eleição e o outro olho nas propostas. Eu acho que nós vamos ter dificuldade, mas o país vai melhorar. Eu creio que o país vai melhorar e os deputados haverão de compreender que nós precisamos realmente sair dessa situação. Pelo fato do senhor ter votado para que o presidente Michel Temer nem ao menos viesse a ser investigado, o senhor sente nas ruas algum desgaste, alguma rejeição por esse tipo de postura? Olha, se eu disser a você que não sinto, você não vai acreditar. Mas até que eu não tenho sofrido hostilidades, não. Naquele período mais duro, mais doloroso do impeachment, eu até que escapei, né? O senhor diria que, de certa forma, a opinião pública também deixou de dar, digamos, absoluta, a prioridade que dava naquele momento do impeachment, pré-impeachment. Hoje, por exemplo, a gente vê que a opinião pública não está indo para a rua, não está fazendo protestos, né? Então, de certa forma, resolveu deixar o tempo correr, né? O ano eleitoral é 2018, realmente o senhor acredita que nós vamos ter muita renovação em 2018? Vai ter uma
uma mudança grande de quadros? Acredito, eu já disse isso aqui num programa anterior, que eu estive aqui com vocês. Eu já disse que acreditava. O meu dizer que acreditava agora se robustece, se configura nas pesquisas, né? Porque as pesquisas estão dizendo que 40%, não sei exatamente, 40% não tem candidato ainda, não está ainda pensando em ter. Quer dizer, nós vamos ter que enfrentar essa situação, né? Senador, qual a avaliação, qual a leitura, aliás, que o senhor faz em relação o senhor falou em pesquisa agora, o resultado que tem sido divulgado, claro que está muito distante, mas para a presidência da República, disparadamente da frente dos demais candidatos, você tem uma configuração de uma disputa entre o ex-presidente Lula e o candidato Jair Bolsonaro. Qual é a leitura que o senhor faz desses números que têm sido veiculados ultimamente? Eu diria que eu não acho bom para o país essa polarização que tem de um lado Lula, do outro lado Bolsonaro. Esquerda e direita. Esquerda e direita, muito radicalizado. Eu acho que o país precisa encontrar uma candidatura que surja no meio dessas duas. Por exemplo? Bem, candidato não falta. O problema são os votos, né? Isso é verdade. Candidato tem. Vocês sabem muito bem que o governador de São Paulo, o Geraldo Alckmin, há muito tempo que ele cogita de ser candidato. O próprio prefeito de São Paulo andou se entusiasmando, o João Dória. E tem outros candidatos, mas o que me preocupa mesmo é essa polarização. Né? E o que dizer de Ciro Gomes e Marina Silva também nessa disputa? Também, Ciro Gomes, Marina Silva, mas... Senador Garibaldi, o senhor foi governador do estado 2 vezes, foi prefeito da capital várias vezes, 2 vezes também, e senador, deputado estadual muitas vezes. Passou pela sua cabeça em algum momento, nas análises da realidade do Rio Grande do Norte, que nós chegaríamos a esse tamanho de crise que nós estamos vivendo hoje, com o Estado chegando já perto de atrasar 3 meses o salário do pessoal? Não, eu nunca pensei que o Estado fosse mergulhar numa crise dessa. Até mais recentemente, eu esperava que o nosso Estado pudesse ter uma situação que pelo menos pagasse em dia os servidores. Porque hoje o grande mérito, a grande conquista que é apresentada pelos gestores é o pagamento em dia. Que é uma que era uma obrigação no meu tempo de prefeito e no meu tempo de governador, isso era uma obrigação. Saía até o calendário, não era nem mensal, não. Saía pro ano todo. O ano todo. Olha, o pagamento vai ser tal dia, de tal mês. Situação inteiramente diferente. E aí, com a sua experiência prática, o que é que levou a tudo isso? É só resultado da crise nacional ou tem componentes locais que estão contribuindo? Não, tem componentes locais, porque senão nós iríamos ignorar a situação em outros estados que não é de tanta penúria, né? Aqui na Paraíba mesmo nós temos nosso vizinho, né? No Ricardo Coutinho, que é o atual governador, pagando em dia. Então você vê que o governador Robson poderia, eu não sei, eu já disse isso aqui, fui criticado, mas vou dizer de novo, poderia ter implementado algumas medidas que levassem o Estado a uma situação de desafogo. Mas o que é certo é que isso não houve. Eu recebi crítica porque disseram, quais são essas medidas? Digo, olha, não cabe a mim, numa hora como essa, dizer
São medidas de economia, de enxugamento, são esse verbo, essas palavras são difíceis de conjugar, né? Senador, o senhor falou há pouco tempo a respeito da expectativa que há de renovação da parte da vontade do povo, do eleitor. Essa renovação pode chegar ao Senado? Como é que o senhor está vendo essa disputa aí de 2 vagas, onde o senhor vai estar disputando, o próprio senador Zé Agripino também? Tomara que não chegue, né? Porque no caso... Não quer encerrar a sua carreira política agora, não. No caso da renovação, uma das vítimas sou eu. E eu vou dizer uma coisa. A chapa está formada, está fechada, ou ainda há perspectiva de mudança, de outras alianças? Não, eu acho que há uma tendência dos candidatos de lideranças tradicionais, vamos chamar assim, a minha, de Zé Agripino, elas possam, essas candidaturas, somarem, que são 2 vagas, né? A tendência é essa, porque nós não vamos, de repente, encontrar uma solução que representa esse novo que você está buscando aí, que está falando. Os 40% de... e os 40%... Como o senhor colocou, que diz que quer mudar, diz né? Que não tem candidato ainda. Senador Garibaldi Alves, muito obrigado pela sua presença aqui no Jornal das 6. Bom feriado para o senhor. Eu que agradeço e desejo também um bom feriado para vocês todos. O Jornal das 6 vai ficando por aqui. Obrigado a Marcos Aurélio Sal, obrigado a Robson Carvalho. A gente volta segunda-feira. Tchau. Boa noite, até segunda. Até segunda.